16. Recobrei a consciência deitado no chão duro e frio. A primeira sensação foi de dor. A cabeça latejava com pontadas como se meu crânio estivesse rachado. Estendi a mão para tocar cuidadosamente a parte de trás da cabeça. Não tem sangue, disse uma voz, mas amanhã você vai estar com um baita galo, sem falar de uma dor de cabeça daquelas. Levantando os olhos, vi Paul pela primeira vez. Estava de pé perto de mim, segurando um taco de beisebol. Tinha mais ou menos a minha idade, mas era mais alto e mais corpulento. Um rosto meio infantil e uma cabeleira ruiva, como Alicia. Fedia a uísque. Tentei me sentar, mas não consegui. Melhor ficar aí mesmo. Fica um tempinho se recuperando. Acho que estou com uma concussão. Possível. Por que você fez isso? O que você esperava, meu camarada? Achei que fosse um ladrão, mas não sou. Agora eu sei disso, já olhei na sua carteira, você é terapeuta. Ele levou a mão no bolso de trás, pegou a minha carteira e a jogou para mim. Ela caiu no meu peito e eu a peguei. Vi a sua identificação. Você trabalha naquele hospital, o Groove? Fiz que sim com a cabeça e o movimento a fez latejar. Trabalho. Então você sabe quem sou eu? O primo de Alicia? Paul? Ele estendeu a mão. Vamos, vou ajudar você. E me botou de pé com incrível facilidade. Era um homem forte. Minhas pernas estavam meio bambas. Você podia ter me matado, murmurei. Paul deu de ombros. Você podia estar armado. Invadiu a minha propriedade, o que esperava. Por que você está aqui? Vim procurar você. E fiz uma careta de dor. E já me arrependi. Entra, senta um pouco. Era dor demais para não obedecer. Minha cabeça latejava a cada passo. Entramos pela porta dos fundos. O interior da casa era tão decadente quanto o exterior. As paredes da cozinha eram cobertas por figuras geométricas laranja que estiveram na moda há uns 40 anos. O papel de parede se desprendia em tiras que se enrolavam e se retorciam, enegrecidas como se tivessem pegado fogo. Insetos mumificados pendiam de teias de aranhas dos cantos do teto. A poeira estava acumulada de tal maneira no piso que parecia um tapete sujo. E o cheiro de urina de gato já estava me deixando enjoado. Contei pelo menos 5 gatos andando pela cozinha, dormindo em cadeiras e em outras superfícies. No chão, sacos plásticos cheios de latas de ração de gato fedendo. Senta, vou fazer um chá. Paul deixou o taco de beisebol encostado na parede, junto à porta. Fiquei de olho nele, eu não me sentia seguro com aquele sujeito por perto. Ele me entregou uma caneca rachada cheia de chá. Bebe isso. Você tem algum analgésico? Tenho aspirina por aí em algum lugar. Vou dar uma olhada. Toma, e me mostrou uma garrafa de uísque. Vai ajudar. Colocou o uísque na caneca. Beberiquei. Quente, doce e forte. Houve uma pausa enquanto Paul bebia seu chá, olhando para mim, e me lembrei de Alicia com aquele seu olhar penetrante. Como ela está? Perguntou ele por fim, mas continuou antes que eu pudesse responder. Ainda não consegui visitar Alicia. Não é fácil sair daqui. Mamãe não está bem. Não gosto de deixá-la sozinha. Entendo. Quando você esteve com Alicia pela última vez? Ah, tem anos já. Faz muito tempo. A gente perdeu contato, eu fui ao casamento deles e depois estive com ela 1 ou 2 vezes, mas Gabriel era muito possessivo, eu acho. De qualquer maneira, ela parou de ligar depois que se casou, parou de visitar a gente, mamãe ficou bastante chateada, para falar a verdade. Eu não falava, mal conseguia pensar, com a cabeça latejando, sentia que ele me observava. Então, por que você veio me procurar? Eu só queria fazer algumas perguntas, queria perguntar sobre Alicia, sobre a infância dela. Paul assentiu e pôs o uísque na própria caneca. Agora ele parecia estar relaxando. O uísque também fazia efeito em mim, amenizando a dor, e eu já raciocinava melhor. Mantenha o foco, dizia a mim mesma. Tenta extrair alguns fatos dele e dá-o fora daí. Vocês cresceram juntos?
Paul fez que sim. Mamãe e eu nos mudamos para cá quando papai morreu. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Era para ser temporário, eu acho, mas aí a mãe de Alicia morreu no acidente e mamãe ficou para cuidar de Alicia e do tio Vernon. Vernon, o pai de Alicia? Exato. E Vernon morreu aqui alguns anos atrás? Sim, muitos anos atrás. Paul franziu a testa. Ele se matou. Ele se enforcou lá em cima no sótão. Eu encontrei o corpo. Deve ter sido terrível. Sim, foi difícil, principalmente para Alicia. Pensando bem, foi a última vez que a vi, no enterro do tio Vernon. Ela estava péssima. Paul se levantou. Quer outra dose? Tentei recusar, mas ele não parava de falar enquanto servia mais uísque. Eu nunca acreditei de verdade que ela matou Gabriel. Para mim não fazia sentido. Por quê? Ora, ela não era assim de jeito nenhum. Alicia nunca foi uma pessoa violenta. Mas agora é, pensei. Porém, não disse nada. Paul bebericou o uísque. Ela continua sem falar? Sim, continua. Isso não faz sentido, nada disso. Sabe, eu acho que ela... Fomos interrompidos por uma pancada no piso de cima, uma voz abafada, a voz de uma mulher, as palavras eram ininteligíveis. Paul se levantou de súbito, um segundinho, e saiu apressando-se até o pé da escada, e em voz bem alta perguntou: "Tudo bem, mamãe?" Uma resposta engrolada veio lá de cima, sem que eu conseguisse entender. O quê? Ah, sim, tudo bem. Espera só um minutinho. Ele parecia constrangido. Olhou para mim de longe, franzindo a testa e assinou a cabeça. Ela quer que eu vá lá em cima. 17. Já com mais firmeza, mas ainda me sentindo tonto, fui atrás de Paul pela escada coberta de poeira. Lídia esperava no alto, a mesma cara feia que eu tinha visto na janela, cabelos brancos longos caindo sobre os ombros como uma teia de aranha, incrivelmente gorda, pescoço inchado, antebraços balofos, pernas grossas. Apoiava-se numa bengala que vergava sob seu peso, parecendo prestes a ceder. Quem é ele? A pergunta em voz estridente se dirigia a Paul, embora ela olhasse para mim. Não tirava os olhos de mim, mas uma vez o mesmo olhar intenso que se via em Alicia. Paul falou em voz baixa. Mamãe, não fica nervosa, é o terapeuta da Alicia, só isso. Do hospital, ele veio falar comigo. Com você? E por que ele quer falar com você? O que foi que você fez? Ele só quer saber um pouco de Alicia. Ele é jornalista, seu imbecil. Ela já estava quase gritando. Coloca ele para fora daqui. Ele não é jornalista. Eu vi a identificação dele, tá bem? Vamos lá, mamãe, por favor. Vou levar você de volta para a cama. Resmungando, ela se deixou conduzir de volta ao quarto. Paul fez sinal para que eu seguisse. Lídia largou seu peso com um baque. A cama estremeceu. Paul ajeitou os travesseiros para ela. Um gato muito velho dormia aos pés de Lídia. O gato mais feio que eu já tinha visto, cheio de cicatrizes, com vários pontos sem pelo, uma orelha arrancada e rosnava enquanto dormia. Passei os olhos pelo quarto, cheio de lixo, pilhas de revistas velhas de jornais amarelados, montes de roupas surradas. Perto da parede, um balão de oxigênio e uma lata de remédios na mesa de cabeceira. O tempo todo eu senti o olhar hostil de Lídia e havia loucura naquele olhar. Disso eu estava certo. O que ele quer? Seus olhos, se movimentando febrilmente, me avaliavam. Quem é ele? Eu já disse, mamãe, ele quer informações sobre Alicia para ajudar no tratamento dela. É o terapeuta dela. Lídia deixou bem claro como se sentia em relação a terapeutas. Ela virou a cabeça, pigarreou e cuspiu no chão à minha frente. Paul grunhiu. Mamãe, por favor, cala a boca. Lídia me olhava fixamente. Alicia não merece estar no hospital. Não? Questionei. Onde ela deveria estar? E onde você acha? Na prisão. Lídia me olhava com desprezo. Quer saber de Alicia? Pois eu não vou contar. Ela é uma piranhazinha. Sempre foi, desde criança. Eu ouvia a cabeça latejando enquanto Lídia se exaltava cada vez mais.
Meu pobre irmão Vernon, ele nunca se recuperou da morte de Eva. Eu cuidei dele, cuidei de Alicia e ela ficou agradecida? Naturalmente, não era preciso responder, nem ela esperou por alguma resposta. Sabe como ela me retribuiu com todos os meus cuidados? Sabe o que ela fez comigo? Mamãe, por favor, cala a boca, Paul. Lídia se voltou para mim. Me espantava todo aquele ódio em sua voz. A piranha me pintou. Me pintou sem que eu soubesse nem tivesse autorizado. Eu fui à exposição e lá estava, pendurado na parede. Pavoroso, nojento, uma caricatura obscena. Lídia tremia de ódio e Paul parecia preocupado. Ele me olhou com um ar infeliz. Acho que é melhor você ir embora, parceiro. Mamãe não pode se alterar assim. Assenti. Lídia não estava nada bem, não restava a menor dúvida. Me retirei de lá de bom grado. Saí da casa e voltei para a estação de trem, a cabeça inchada e uma dor lancinante. Que perda de tempo. Eu não tinha descoberto nada, apenas que era óbvio porque Alice havia saído daquela casa assim que pôde. O que me lembrou que eu mesmo tinha saído de casa aos 18 anos, fugindo do meu pai, e era óbvio também que de quem Alice estava fugindo. Lídia. Fiquei pensando no retrato que ela havia feito de Lídia, uma caricatura obscena, dissera ela. Bem, então vamos visitar a galeria de Alicia e ver por que o retrato incomodava tanto a tia. Ao deixar Cambridge, eu pensava em Paul, e o sentimento era de pena por ter que viver com aquela mulher monstruosa, escravizado, uma vida solitária, pois eu não conseguia imaginar que ele tivesse muitos amigos, nem namorada. Não me surpreenderia se ainda fosse virgem. Parecia faltar alguma coisa em Paul. Apesar do tamanho, ele passava uma sensação de frustração. Eu tinha sido tomado por uma imediata e violenta aversão a Lídia, provavelmente porque ela lembrava o meu pai. Eu teria acabado como Paul se tivesse ficado naquela casa, se tivesse permanecido com meus pais em Surrey, nas mãos de um louco. Me senti deprimido por toda a viagem de volta a Londres, triste, cansado, à beira das lágrimas. Não dava para saber se sentia a tristeza de Paul ou a minha. 18. Cat não estava em casa quando cheguei. Abri seu laptop e tentei acessar seus e-mails, mas não consegui. A conta estava desconectada. Precisava aceitar que talvez ela nunca mais repetisse o erro e que ficaria verificando, obcecado, enlouquecido. Estava autoconsciente o bastante da situação para perceber que tinha me transformado num clichê, um marido ciumento, e não me escapar a ironia de Cat estar ensaiando para interpretar Desdémona em Otelo. Na outra noite, eu devia ter encaminhado os e-mails para mim, assim disporia de provas concretas. Foi o meu erro, e comecei até a questionar o que eu tinha visto. Será que podia confiar na minha memória? Eu estava completamente chapado, afinal de contas. Será que não tinha interpretado mal? E, de repente, lá estava eu elaborando as mais absurdas teorias para provar a inocência de Cat. Podia ser apenas um exercício de interpretação. Ela escrevia na pele do personagem, se preparando para Otelo. Cat tinha passado 6 meses falando com um sotaque americano quando se preparou para Todos Eram Meus Filhos. Talvez estivesse acontecendo algo semelhante, exceto que os e-mails eram assinados por Cat e não Desdémona. Se tudo fosse obra da minha imaginação, eu não poderia apenas esquecer, como se esquecem os sonhos. Acordaria e tudo iria desaparecer, mas estava preso naquele pesadelo interminável de desconfiança e paranoia. Embora nas aparências pouco tivesse mudado, ainda saímos para dar a caminhada de domingo. Parecíamos um casal como outro qualquer, passeando no parque. Talvez os silêncios fossem mais longos, mas não pareciam desconfortáveis. Por trás deles, contudo, minha mente era dominada por um monólogo febril. Eu ficava ensaiando milhões de perguntas. Por que ela havia feito aquilo? Como tinha sido capaz?
Por que dizer que me amava, casar comigo, transar comigo, compartilhar a cama comigo e mentir na minha cara? Continuar mentindo ano após ano? Quando é que isso havia começado? Ela amava esse homem? Ia me trocar por ele? Espiei seu celular algumas vezes quando ela estava no banho, em busca de mensagens, mas não encontrei nada. Se tinha recebido mensagens comprometedoras, foram apagadas. Ela não era boba, só descuidada às vezes. Era possível que eu nunca viesse a saber a verdade, talvez jamais descobrisse, e de certa forma era o que eu queria que tivesse acontecido. Cat ficou me olhando quando nos sentamos no sofá depois da caminhada. Está tudo bem? Como assim? Não sei, você parece meio seco. Hoje? Não, ultimamente. Eu evitava seu olhar. Trabalho, muita coisa na cabeça. Cat concordou, apertou a minha mão solidária. Uma excelente atriz. Eu, quando estava acreditando que ela se preocupava mesmo. Como vão os ensaios? Melhor, Tony teve umas ideias muito boas. Semana que vem a gente vai ensaiar até tarde para tentar colocar essas ideias em prática. Que bom, eu não acreditava mais numa palavra que ela dissesse. Analisava cada frase, como faria com qualquer paciente. Buscava o subtexto, lendo nas entrelinhas para tentar encontrar pistas não verbais, inflexões sutis, evasivas, omissões, mentiras. E como vai o Tony? Bem, ela deu de ombros como se não se importasse, mas eu não acreditava. Ela idolatrava Tony, seu diretor, e estava sempre falando dele. Pelo menos era o que costumava fazer. Ultimamente não mencionava. Eles conversavam sobre peças, interpretações, teatro, um mundo totalmente alheio ao meu. Eu já ouvira muito sobre Tony, mas só o tinha visto uma vez, de relance, quando fui encontrar Cat depois de um ensaio. Achei estranho que ela não tivesse nos apresentado. Ele era casado com uma atriz. Fiquei com a sensação de que Cat não gostava muito dela. Talvez a mulher dele tivesse ciúme da relação dos dois, como eu. Sugeri que saíssemos os 4 para jantar, mas Cat não foi uma grande entusiasta da ideia. Às vezes eu me perguntava se ela não estava tentando nos manter à distância. Fiquei observando Cat abrir o laptop. Ela posicionou a tela de modo que eu não a visse enquanto digitava. Eu ouvi as teclas sendo pressionadas. Para quem estaria escrevendo? Tony? Fazendo o quê? Perguntei enquanto bocejava. Mandando um e-mail para minha prima. Ela está em Sydney. Ah, é? Manda um beijo para ela. Vou mandar. Cat digitou mais um pouco, parou e deixou o laptop de lado. Vou tomar banho. Fiz que sim. Tá bom. Ela me lançou um olhar divertido. Se anima, meu amor. Você tem certeza de que está tudo bem? Sorri, acenando positivamente com a cabeça. Ela se levantou e foi para o banheiro. Esperei até ouvir a porta se fechar e o som da água correndo. Deslizei até o lugar onde ela estava sentada. Peguei o laptop. Meus dedos tremiam. Acessei de novo o navegador e fui até o login do e-mail, mas ela havia desconectado. Afastei o laptop indignado. Isso precisava acabar, pensei. Essas mentiras tão loucas, ou será que eu é que estava louco? Enquanto me deitava, puxando as cobertas, Cat entrou no quarto escovando os dentes. Esqueci de contar. Nicole volta para Londres semana que vem. Nicole? Você lembra aquela da festa de despedida? Ah, tá. Achei que ela tivesse se mudado para Nova York. E se mudou, mas está voltando. Uma pausa. Ela quer se encontrar comigo na quinta. Quinta noite depois do ensaio. Não sei por que fiquei desconfiado. Talvez a maneira como ela olhava na minha direção, mas sem fazer contato visual, senti que Cat estava mentindo. Não falei nada, nem ela. Cat desapareceu outra vez no banheiro. Dava para ouvi-la cuspindo a pasta de dente e bochechando. Talvez não houvesse nada. Talvez fosse uma situação perfeitamente inocente e Cat de fato fosse se encontrar com Nicole na quinta. Talvez. Só havia um jeito de descobrir.